Livro Caminho, Verdade e Vida. Chico e Emmanuel. Lição 77. Intitulada Convém Refletir. Passagem bíblica, Tiago, capítulo 1, versículo 19. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Considerações de Emmanuel. As considerações é um facilitador para que possamos compreender a passagem bíblica. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que o rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo? O caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte. Portanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas, falando, é possível que abandone o esforço ao meio e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. É uma reflexão profundamente importante para que possamos aprender e colocar em prática tudo na vida. O convívio familiar, por exemplo, é um dos melhores, porque ali acontecem as maiores discórdias. Quando Tiago, no capítulo 1, versículo 19, disse: mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Se a gente viajar nos detalhes, com carinho, preste atenção. Mas todo homem seja pronto para ouvir. Se nós começamos a colocar o nosso ouvido à disposição das pessoas para falarem, nós aprenderemos mais. Nós teremos mais tempo para refletir. Mas quando nós não nos preparamos, nos formatamos para ouvir, tendenciosamente, antes da pessoa terminar de falar, nós já estaremos dando a nossa opinião. E muitas das vezes também, elas são agressivas. Se o de lá estiver nervoso, tendenciosamente a gente pronunciar palavras agressivas também. Se nós tivermos a paciência de ouvir, certamente demoraremos mais tempo
impor a nossa raiva, a nossa ira. Sendo assim, dará tempo do outro que está falando perceber que está falando mais do que deveria. E se ele não perceber, o problema não é seu, você ouviu. Muitas das vezes é melhor dar razão e ficar tranquilo com a consciência do que inflar realmente a mais a ódia e a ira do seu adversário. Então, o silêncio é um dos melhores caminhos. Aí nós entramos nas considerações do Emmanuel. O primeiro parágrafo já diz assim: analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que o rodeiam. Não podemos lançar nossa opinião antes de perceber o contexto maior. Nós nem entendemos o que o outro está falando, já queremos entrar com a nossa opinião. É necessário que tenhamos paciência. É importante que aprendamos a ouvir primeiro, depois refletir sobre o que nós estamos ouvindo, olhar no semblante do nosso adversário, ou seja, o nosso par, o nosso suposto amigo ou inimigo, e sentir o que realmente ele deseja. Se você perceber o que ele deseja, muitas das vezes a coisa é tão simples que você resolve às vezes com uma simples atitude. Agora, segundo o Emmanuel, sem observação é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Se nós não aprendemos a ouvir e observar, como que nós vamos concretizar qualquer discórdia ou qualquer situação? Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Depois que você já escutou, compreendeu, aí sim, você pode dar sua opinião, que certamente você vai ser uma pessoa de sucesso naquele caso. Emmanuel continua: quem ouve aprende. Presta atenção, quem ouve aprende. Quem fala doutrina. Então, quando você falar com sabedoria e conhecedor do que você está falando, automaticamente você terá uma condição de levar luz naquele momento onde tem trevas. E Emmanuel continua: um guarda, outro espalha. Se você ouve, você guarda. Quando você tem o domínio do assunto, você vai espalhar o bem, mediante aquela situação, ou, quem sabe, no universo. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. Esclarecendo o Emmanuel aqui, tá? O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. Ou seja, se você escuta, entende, compreende, depois você fala, é uma oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Se você observa, compreende, fala no tempo certo, não vai ficar com raiva, não vai externar ira, porque você vai chegar com a solução. É maravilhoso quando você pensar nisso. Se tem dúvida, faça uma experiência em uma situação que você provavelmente vai vivenciar, calando-se, ouvindo e dando a opinião posterior, você vai ver o resultado positivo. Essa mensagem intitulada Convém Refletir, ela é muito importante para tudo na vida, para todos os relacionamentos. Todos. Espero que tenha deixado uma pitadinha de conhecimento nesse estudo, que nós possamos ter aprendido mais e possamos colocar em prática em nossas vidas. Poderemos encontrar na próxima lição, se for a sua vontade.
Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.